Bom dia, jovens, a paz para todos vocês. Nesta manhã, 14 de junho, nós estamos gratos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Eu espero que todos vocês estejam bem, eu espero que o coração de vocês estejam tementes e amando ao Senhor. Que esse tempo de quarentena seja um tempo de crescimento, de ensinamento, não um tempo de morte espiritual para nenhum de vocês. Tenho orado para que vocês se fortaleçam em Deus. E hoje, quando nós estaremos estudando a lição 9, que é Rispa, sobre a história de Rispa, o tema é um coração que arde pela justiça. E é claro, para nós iniciarmos essa lição, eu quero ler o Salmo 45, verso 6, que diz assim: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. A história de Rispa está baseado lá em 2 Samuel. A gente vê a partir dos versos 21, quando houve fome em Israel e Davi ora ao Senhor para saber por que estava acontecendo a fome. Então Deus responde a Davi que Saul havia quebrado uma aliança com os gibeonitas, e por causa dessa quebra de aliança, aquela praga estava acontecendo ao povo de Israel. Nós bem sabemos que Deus ele prima muito por aliança, que Ele não quebra a aliança dele para conosco, porque Ele é um Deus fiel. E esse mesmo comportamento de fidelidade Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Ele quer que nós sejamos fiéis à aliança de amor que nós fazemos uns com os outros. E quando Saul vai, então quebra essa aliança, ele atrai para o povo, uma vez que ele era rei, e para a sua família, maldição. E aí então Davi chama o rei dos gibeonitas e pergunta para ele qual é o posicionamento que ele poderia tomar para que essa situação acabasse. E aí então esse rei responde que ele queria dos filhos de Saul fosse lhes entregue para que ele pudesse sacrificá-los. E aí Davi, então, apesar de ser uma situação comovente, uma situação de perda, Davi então respeita isso e entrega os filhos de Rispa. E aí o verso 10 diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até que a água caiu do céu sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo à noite. Então foi dito a Davi que fizera Rispa, filho de Aiai, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, aos moradores de Jabes de Gileade, que o haviam furtado da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gibeá. Davi trouxe dali os ossos de Saul e Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Olha só, eu quero que vocês atentem o seguinte. Então, em decorrência da situação da quebra de aliança de Saul, a casa dele sofreu, e quem sofreu foi Rispa, quando ela teve que dar seus 2 filhos para o rei dos gibeonitas, e esse então os enforcou. E quero então lembrar que a morte por esse enforcamento era uma morte humilhante, vergonhosa para a família. Era uma desonra ter alguém morto por enforcamento. E Rispa, ela vive isso. No entanto, não foi um erro dela, foi um erro de Saul. Ela era concubina de Saul. Por causa do erro de Saul, ela sofrera esta injustiça. No entanto, a Bíblia diz que, apesar da morte dos seus filhos ser para ela um fato vergonhoso,
ela decidiu não abandonar o corpo dos filhos. Ela queria um sepultamento digno para os filhos. Ela ficou, a Bíblia diz que durante 6 meses, pensa bem, impedindo que aves rapinas sentassem e comessem o corpo de seus filhos. Eu quero que vocês entendam isso. Imagina esta mãe, já tinha sofrido uma injustiça de ver os seus filhos sendo mortos em decorrência de uma quebra de aliança do pai deles, e aí ela tem que ficar diante do corpo dos seus filhos, vendo o corpo se desfazerem, sentindo o cheiro dos cadáveres e ainda assim clamando por justiça para que eles fossem sepultados dignamente. Eu quero que os jovens entendam o seguinte, que no meio dessa luta terrível, no meio da dor, Rispa, ela coloca pano de saco no sentido de humilhação e de dor. Ela lida com a tristeza, clamando por justiça. E ela, quando clama por justiça, ela incomoda o coração de Deus, que é o justo juiz. E aí Deus então vai e toca no coração de Davi, para que Davi desse a essa mãe o direito de sepultar os filhos com honra. Olha só que coisa interessante, é até dolorida, sepultar os filhos com honra. Nós muitas das vezes não conseguimos compreender a imensidão dessa situação, porque não enfrentamos tais situações como essa, ainda bem por isso. Mas nós vemos mães, muitas vezes em entrevistas de jornais, quando tem seus filhos assassinados injustamente, quando tem seus filhos perdidos por bala, quando filhos desaparecem, as mães choram copiosamente. Quando elas são entrevistadas por jornalistas, a única coisa que elas dizem, elas falam assim: eu quero apenas sepultar meu filho. Elas querem colocar o corpo em um lugar aonde elas saibam onde está, um memorial, uma lembrança. Isso é muito interessante, porque às vezes nós como igreja nós lidamos com a morte e achamos que a morte é um desprezo, mas até na morte Deus cuida dos seus, Deus zela pelos seus. Então a justiça para Rispa seria que os seus filhos fossem sepultados dignamente. E eu quero que os jovens entendam o seguinte: esse período que Rispa ficou cuidando do cadáver dos seus filhos, do período de 6 meses, ela não estava sozinha. Ela encontrou pessoas, porque certamente pessoas iam lá consolar, certamente pessoas iam lá orar e chorar com ela, certamente pessoas iam lá levar alimento para ela. Ela foi confortada por todo um grupo de pessoas que sentiu a dor de Rispa. E é muito importante nós, nesse tempo que estamos vivendo, os jovens, nós sentirmos a dor um do outro e socorrer, ajudar. Isso é justiça de Deus. Quando alguém está sentindo algo ou uma dor que não me incomoda, na verdade meu coração precisa ser tratado por Deus. A dor do outro tem que nos incomodar. A injustiça que o outro está sofrendo tem que nos incomodar, a ponto de nós não só consolarmos e ajudarmos, como também sermos canais de Deus para levar força, para levar alimento. Então, na verdade, Rispa, ela enfrentou uma situação tão dolorida de injustiça, porém a justiça veio quando Davi decide sepultar os seus filhos junto com Jônatas e junto com Saul, significando um enterro de honra. Rispa queria justiça, Rispa queria apenas que os seus filhos fossem sepultados dignamente. Rispa não desistiu enquanto isso não aconteceu. Ela não abriu mão da justiça acontecer, e a justiça ela veio. Então, não diferentemente
precisamos entender que não podemos julgar a dor do outro, não podemos ironizar a dor do outro, porque aquilo que não dói em mim, dói no outro de uma forma tremenda. E nosso papel é sermos instrumentos de Deus para sermos conselheiros, para sermos ajudadores, para que a justiça de Deus prevaleça. Porque quando a justiça ela vem, a dor ela é curada, ela é amenizada. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Olha que tremendo. Então ter sede de justiça não é ter sede da vingança, não é você usar as suas armas, usar as armas humanas para fazer valer a tua vontade, mas ter sede de justiça é para que a justiça de Deus prevaleça diante de uma causa, diante de um fato que está acontecendo. E Rispa queria apenas sepultar seus filhos. Então a revista nos faz a seguinte pergunta, e a pergunta para os jovens: olhemos para Rispa, nos inspiremos em sua perseverança e lutemos pelo bem das pessoas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Rispa foi perseverante, ela não deixou abandonado o corpo dos seus filhos. Então vamos apontar aqui para os jovens: quantos jovens que você está vendo morrer espiritualmente? Que as aves de rapina, que são sinônimos do inimigo de nossas almas, está vindo para destruí-los. Quantos jovens estão vendo isso e não estão fazendo nada, nem para mandar um abraço, um oi, eu estou orando por você, conte comigo, conte com as minhas orações. Às vezes nós somos tão egoístas e olhamos só para nós e não estamos atentando para a dor do outro. Quantos se vitimizam porque foram abandonados enquanto o outro está morrendo espiritualmente. Então essa lição nos ensina que Rispa, ela foi perseverante em não abandonar o corpo dos seus filhos para as aves de rapina. E Deus nos ensina: não abandone alguém para que o inimigo não venha destruí-lo e levá-lo à morte. Seja o intercessor, seja um canal de Deus, seja aquele que vai ser boca de Deus, e em união, juntos, um socorrendo o outro, um ajudando o outro. E aí a lição tem para nós o seguinte, conclusão: muitas vezes perdemos pessoas que amamos de forma injusta, somos vítimas diante das circunstâncias alheias ao nosso controle e vontade. E diante de situação assim, precisamos lutar para que não se deixe vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12:12. Que possamos buscar significado para que a justiça de Deus aconteça na nossa vida e na vida das pessoas. Que possamos ser canais de Deus para socorrer, e que possamos orar para que a justiça de Deus, que não falha, traga conforto e refrigério. Amém? Eu estarei orando por vocês. Essa lição, resumidamente falando, trata sobre isso. É um tema de dor, claro que é. É um tema que traz uma ferida no sentido de que estamos lidando com a morte, mas é um tema que fala sobre posicionar com a justiça. Que possamos ser justos na ótica de Deus e que possamos pedir que a justiça de Deus prevaleça em nós. Que sejamos como Rispa, perseverante. Que sejamos como aqueles instrumentos que socorreram Rispa, socorrer vidas. Que vocês, jovens, entendam isso, que Deus conta com cada um de vocês. Um domingo abençoado. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã, pela vida de cada um de nós, pela vida dos jovens, pela vida da tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, nesse estudo da palavra do Senhor. Que a tua palavra venha edificar,
e que teu cetro de justiça venha guiar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.